É isso, Legião. Esse é o nosso primeiro especial Sexta-feira 13. Espero que vocês gostem. É um conto autoral. Espero que realmente vocês aceitem muito bem. E quem sabe isso não se torna um especial recorrente aqui, como o especial de Natal, o especial de Halloween, que são especiais que são recorrentes aqui. Quem sabe não se torna realmente um quadro fixo, né? Espero que vocês gostem. Esse episódio está saindo um pouco mais tarde do que deveria, por conta que eu tive problemas com o arquivo, ele corrompeu. Então ele está indo literalmente na última hora do dia 13. Espero que vocês gostem, dê as estrelinhas aí no Spotify, que auxilia muito. E lembrando, comprem o nosso livro na Amazon, o nosso livro Devaneios, Relaxe, Respire, tem bons devaneios, né? Tá lá na Amazon, é super baratinho, super acessível. Espero que vocês gostem e bora pra história. Para um deleite mais interessante dos nossos contos, indicamos o uso de fones de ouvido. Para atualizações semanais e novidades, nos siga no Instagram, @darkus_histórias. Se possui interesse em dividir relatos que aconteceram com você, nos mande pelo direct para fazer parte do nosso gabinete de memórias. E lembre-se de deixar o like e as estrelas no Spotify. Dado o recado, relaxe, respire e tenha bons devaneios. Dona Irene, por Matheus Souza. Já faz um certo tempo que isso aconteceu. Era simples, desafio padrão entre amigos. Nada demais. Não havia maldade nas nossas decisões. E creio que esse tenha sido o maior dos nossos erros. Estávamos um dia na casa do Stanley, tomando uma cerveja e assistindo TV. O tédio tomava conta do ambiente. Até que Ronnie teve a brilhante ideia de jogar Verdade ou Desafio. Nunca era uma boa ideia. Sempre levávamos a sério demais aquelas brincadeiras. Mesmo tendo aproximadamente 17 anos, todos ali tinham uma mentalidade infantil, como garotos nessa idade geralmente têm. Com um pensamento único, todos se entreolharam e balançaram a cabeça aprovando a ideia, enquanto Ronnie já puxava a mesa de centro mais próxima de nós para darmos início ao jogo. Stanley, o mais inseguro entre nós, gaguejava sua insatisfação depois de refletir um pouco. Ronnie, acho melhor não, cara. Da última vez meu pai me espancou e fiquei 2 semanas sem ir pra escola. Relaxa, Stanley. Hoje a gente pega leve. Não vamos quebrar nada na tua casa, beleza? Respondeu Ronnie. Não tô gostando. Stanley deixava claro sua insegurança. E não era pra menos. Da última vez que fizemos algo assim na casa dele, Ronnie conseguiu botar fogo no sofá. Era um desafio simples. Segurar um fósforo aceso por pelo menos 8 segundos. Dá pra imaginar que ele não conseguiu, né? Nos aconchegamos em volta da mesa de madeira. Eu e Grilo. Queria lembrar o nome real dele, mas só o chamávamos assim. Grilo era um cara simples. Simples demais, na verdade. Era o típico moleque inocente, até meio burro, mas que era a diversão do grupo. Não que o tratássemos mal, é que ele tinha uma existência engraçada. Você provavelmente tem um amigo assim, o tipo que só de existir já faz os outros rirem. Enfim, Ronnie começou a rodada. Girou a garrafa. Ela parou no Grilo. Verdade ou desafio, meu nobre? Perguntou com um sorriso diabólico no rosto. Desafio, respondeu o Grilo sem nem desviar o olhar. Virou mocinho, é, Grilo? Então vamos lá. Eu te desafio a cortar os cadarços dos seus tênis novos. Grilo arregalou os olhos, nitidamente desconfortável com a ideia. Antes que ele fizesse qualquer coisa, eu o impedi. Peraí, Ronnie. A gente combinou que não ia fazer nada e que nossos pais viessem a arrebentar a gente depois. A mãe do Grilo deve ter ralado pra cacete pra comprar esses tênis. Se ele chega em casa com o tênis todo fudido, aí sim vai ser espancado. Ronnie, apesar de um menino diabólico, tinha um mínimo de consciência. Balançou a cabeça afirmativamente. Tem razão, Lynch. Então vai ter algo bem pior pro Grilo. Todos nos entreolhamos, esperando a sentença de Ronnie. Stanley já estava suando de nervoso. Seguinte, Grilo. Quero que você vá até o mercado e me traga uma lata de feijão. A pior marca que tiver. Próxima do vencimento, inclusive. E quando chegar aqui, vai ter que comer. Veja, talvez pra você pareça algo bobo, mas pro Grilo era como assinar uma sentença de morte. O cara tinha um problema estomacal que fazia qualquer coisa minimamente indigesta
o deixou horas no banheiro. Sem muitas escolhas, ele saiu da casa de Stanley e foi até o mercado ao lado. Em menos de 10 minutos já havia voltado e começado a abrir a lata. Comeu 2 colheres com medo e desconfiança. Parabéns, desafio cumprido, disse Ronnie, sorrindo como um verdadeiro diabo. Em seguida, foi a vez de Stanley. Ele girou a garrafa e caiu em mim. Bora, Lindy, eu não vou pegar pesado contigo, tá? Eu só quero que você corra a quadra aqui de casa pelado, tá? Disse rindo. Stanley devia ter algum problema mental. Naquela época do ano fazia um frio desgraçado lá fora. Mas eu nunca fui de abandonar desafios. E faria aquilo só para poder devolver depois a mesma moeda. Todos se alinharam na varanda da casa de Stanley, agasalhados, pulando de animação por me verem me ferrar. Corri até o início da rua, tirei minhas roupas e encarei a quadra. O frio cortava meu rosto, nariz, bochechas e o que mais você pode imaginar. Eles riam como hienas. Era desconfortável e dolorido, mas o desafio estava cumprido. Voltei ao início da rua. Me vesti e voltamos para dentro de casa. Os dedos roxos, as bochechas parecendo tomates. Meu nariz parecia de uma rena de Natal. Sem perder tempo, corri até a mesa e gritei para todo mundo vir logo. Era a hora da vingança. Girei a garrafa e o destino escolheu Stanley. E aí, meu querido? Verdade ou desafio? Desafio, Lynch. Desafio. Disse quase como se duvidasse da minha capacidade de incomodá-lo. Perfeito, então. O desafio é o seguinte: entrar na casa da velha Irene e voltar com um dos sutiãs dela. Stanley, na hora, perdeu o sorriso. Começou a negar com a cabeça. Aquela mulher é maluca, Lynch. Isso não dá. Se eu for pego, eu tô fudido. Não tem como ser isso. Ou dar uma volta na floresta ao lado. Qual que você prefere? Ele ficou pensativo. A ideia de ir até a casa da velha Irene era mais aceitável do que dar uma volta na floresta. Principalmente à noite. Stanley se levantou devagar, puxando o capuz sobre a cabeça como se fosse um escudo invisível. O frio da noite parecia mais forte, como se o próprio vento quisesse impedir aquele desafio. Se eu não voltar em 10 minutos, chame a polícia, disse ele rindo de nervoso. Relaxa, se você não voltar em 10, a gente só come sua parte da pizza, respondeu Ronnie, com seu humor sempre desgraçado. A casa da velha Irene ficava 2 quadras abaixo. Todos na rua tinham uma história diferente sobre ela. Que era bruxa, que enterrava bonecos no quintal, que conversava com o espelho. Verdade ou mentira, ninguém nunca teve coragem de chegar perto o suficiente para descobrir. Vimos Stanley dobrar a esquina e sumir na escuridão. Ficamos um tempo do lado de fora, entre risos e provocações, mas o frio começou a cortar a pele. Grilo foi o primeiro a tremer, e eu já nem senti os dedos direito. Entramos de volta na casa e nos sentamos no sofá, só esperando a volta do nosso amigo. O tempo passou. 10 minutos, 12, 15... Grilo começou a roer as unhas. Ronnie, por mais debochado que fosse, parou de sorrir. Eu encarei a esquina através da janela, esperando qualquer sinal. Até que ouvimos alguns passos, correndo, e logo depois, o som de algo tropeçando e caindo no asfalto. Corremos para fora. Era Stanley. Estava suado, ofegante, sem o casaco, o mesmo casaco pesado que ele usava minutos antes. E nas mãos, ele segurava algo, um pedaço de pano amarelado. Você conseguiu? Perguntei. Ele apenas assentiu jogando o pano em cima da mesa. Quando abrimos, sim, era um sutiã antigo, com manchas que eu preferia não identificar. Mano, o que você viu lá? Perguntou o Grilo com a voz falha. Stanley sentou no chão, em frente ao espelho da sala. Respirou fundo e então disse: Cara, a porta estava aberta e eu entrei. O silêncio lá dentro era tão forte que fazia até doer o ouvido. Não havia som de relógio, nem de geladeira, nem de passos. Era como se o tempo tivesse preso lá dentro. A sala era escura, com móveis cobertos por panos pesados, cheirando a mofo e alguma coisa mais doce, enjoativa, como flores antigas, sabe? Tipo mortas. Eu juro, eu só queria pegar o sutiã e sair, disse Stanley com as mãos ainda tremendo.
Eu entrei devagar, passei pela sala, fui até o corredor. Havia um quarto entreaberto e do lado de dentro tinha uma cadeira de balanço. Balançando, cara. Sério mesmo, ela tava balançando. Fiquemos em silêncio. Ninguém ousava interromper. Não tinha vento nenhum, mas a cadeira balançava bem devagar. E sobre a cama estavam espalhadas várias peças de roupa. Sutiãs, vários na verdade, todos bem antigos. E um deles parecia ter um pequeno alfinete com o nome Irene bordado. Ronnie riu, tentando quebrar o clima. A velha deve vender lingerie vintage, pô. Mas ninguém riu junto. Quando eu peguei o sutiã, eu ouvi um som atrás de mim. Um estalo como se alguém tivesse colocado o pé no assoalho. Stanley olhou fixo pro chão. Eu me virei na hora e vi no espelho. Ela estava atrás de mim, mas quando eu olhei para trás não tinha ninguém. O espelho estava diante dele o tempo todo, encostado na parede do corredor, refletindo não apenas ele, mas algo que não devia estar ali. Você jura, Stanley? Perguntei, tentando não parecer abalado. Eu juro. Ela sussurrou alguma coisa, eu não entendi, mas eu ouvi. E quando saí correndo, eu senti alguma coisa puxar meu casaco, por isso eu deixei ele lá. Eu só queria sair dali. O silêncio voltou. Na TV, que havia ficado ligada o tempo todo, o sinal havia caído. Tela preta. E no reflexo, por um breve instante, eu juro que vi uma silhueta atrás de nós. Depois do relato do Stanley, ninguém teve coragem de continuar o jogo. O sutiã da velha Irene ficou jogado sobre a mesa, como um artefato amaldiçoado. Ronnie, que até então era o mais ousado, mantinha um olhar fixo na TV desligada. Grilo se encolhia no sofá, puxando a barra da blusa como se aquilo pudesse protegê-lo. Eu não conseguia parar de encarar um espelho que ficava do outro lado da sala. Vamos guardar isso aí, velho. Tira da mesa, pelo amor de Deus. Murmurei sobre o sutiã. Joga fora essa porra, disse Ronnie. Stanley hesitou, mas acabou pegando o sutiã com 2 dedos e levando até a área de serviço. Voltou rápido, como se tivesse deixado uma bomba prestes a explodir. Depois disso, o ambiente ficou estranho. O ar parecia mais gelado, mesmo com a casa fechada e a lareira acesa. A luz da cozinha piscou. Ronnie disse que devia ser a fiação, mas o silêncio da frase denunciava que ele também não acreditava nisso. Acho que eu vou embora, disse Grilo, já inconformado. Que nada, Grilo, relaxa. É só o clima. A gente ficou impressionado com a história do Stanley, é só isso. Tentei dizer, mas até minha voz parecia forçada. Foi nesse instante que ouvimos um barulho vindo do corredor. Um rangido, como se alguém tivesse passado lentamente pela madeira velha. Todos congelaram. Deve ser o gato da vizinha, eu disse, tentando sorrir. A vizinha não tem gato, Lynch, respondeu Stanley com a voz baixa. Ficamos em silêncio por pelo menos mais alguns segundos, até que de dentro da cozinha ouvimos um som de um pano caindo, como se alguém tivesse derrubado um pano de prato da bancada. Mano, Grilo disse já em pé. Calma, a gente deve estar sugestionado, é coisa da nossa cabeça. Eu disse, mas confesso que também queria levantar. Foi aí que ouvimos a voz, fraca, mas clara, vindo de algum lugar perto da área de serviço. Saiam da minha casa. Ficamos paralisados. Era uma voz feminina, rouca, lenta, carregada de raiva. Stanley ficou branco. Literalmente. Cheguei a achar que ele ia desmaiar. Vocês ouviram isso, né? Ele sussurrou. Todo mundo ouviu, respondi. Grilo saiu correndo pela porta da frente sem nem pegar o casaco. Ronnie foi atrás. Stanley e eu ficamos um segundo a mais nos encarando. Eu falei que ela puxou meu casaco, ele disse, quase num sussurro. Eu não respondi, apenas foi embora. Naquela noite ninguém dormiu direito. Ainda mais Stanley, afinal era sua casa. Voltamos cada um para sua residência sem nem trocar muitas palavras. O dia seguinte passou lento, e mesmo com o sol do meio-dia, eu sentia um frio estranho na espinha. Mais tarde, no grupo de mensagens, Stanley mandou uma foto. Era da área de serviço na casa dele. No chão, dobrado com uma precisão perturbadora, estava o sutiã, em cima dele, escrito com algo vermelho num papel amassado e velho.
Eu disse pra sair. Ninguém teve coragem de apagar a foto que Stanley mandou no grupo e o sutiã dobrado com a mesma escrita em vermelho. Parecia mais do que um aviso. Era uma sentença. O Ronnie foi o primeiro a sumir após isso. Sem mensagem, sem áudio, sem memes, saiu do grupo e desligou o celular. Quando tentamos falar com ele, estava fora de área. O mais tagarela de todos ficou em silêncio. Grilo, por outro lado, ficou online. Demais. Mandava áudios confusos, cheios de ruídos e pausas longas. Dizia que estava passando mal desde aquela noite. Febre, enjoo, dores de estômago. Às vezes parecia estar falando com outra pessoa além de nós. Vocês não estão ouvindo ela? Ele perguntou em um ou dois áudios. Ela fica repetindo toda madrugada, fica me chamando pelo nome. Eu tentei não surtar. Disse a mim mesmo que era psicológico, que estávamos abalados, que era só uma sequência de coincidências. Mas então, tive o primeiro sonho. Estava na casa de Irene, mas ela não era velha. Era jovem, de cabelos escuros e um vestido branco esvoaçante. Sentada em uma cadeira de balanço no meio da sala, me olhava com um sorriso estranho. Um sorriso doce demais para ser real. Um sorriso que não chegava aos olhos. Ela dizia com a voz calma, baixa, como se estivesse sussurrando direto dentro da minha mente. Quando eu dei um passo em sua direção, a porta atrás de mim se fechou com força. A cadeira parou de balançar. Sua feição começou a envelhecer. E ela, sem se mover, disse: agora é minha vez. Acordei com o coração acelerado, suando frio. O quarto estava gelado, mesmo com as janelas fechadas. E o que me deixou ainda mais tenso, no canto inferior direito da janela, que estava congelada, um pequeno rosto sorridente em desenho feito a dedo me encarava. Não consegui mais pregar o olho. Era quase de manhã quando saí do transe que me prendia. Stanley me mandou uma mensagem. A vibração do telefone me despertou. Dá uma olhada nisso. Era uma foto do braço dele. 3 marcas vermelhas, fundas como se alguém tivesse apertado a pele com força. Como dedos, mas os dedos estavam muito juntos, como mãos pequenas de mulher ou de criança. Ela veio aqui ontem. Eu vi ela no espelho. Eu não respondi. Só fiquei olhando para a tela com o celular tremendo na mão. Então, como se tudo já não fosse estranho o suficiente, a TV da sala ligou sozinha. Os raios de sol apareciam aos poucos. Ainda estava escuro. Acabei esquecendo de mencionar que já era emancipado. Fazia pouco mais de 3 meses que morava sozinho. Então, não havia ninguém ali comigo. No reflexo da tela, eu juro por tudo, vi o mesmo vestido branco. Atrás de mim, por um segundo, um único segundo. Mas isso foi o suficiente para não dormir pelo resto daquele dia. Nos dias seguintes, Grilo também desapareceu. Não fisicamente, ele ainda morava no mesmo lugar. A mãe ainda o via todos os dias, mas sua presença no mundo, sua essência, parecia ter sido retraída, sei lá. Sumiu do grupo, não atendia chamadas. Até as risadas escandalosas que costumavam ecoar nos corredores do colégio cessaram completamente. Fui até a casa dele. Era uma daquelas tardes nubladas e abafadas em que o céu parece guardar um trovão que nunca chega. A mãe dele atendeu a porta. Os olhos estavam fundos e a pele bem cansada. "O Grilo tá por aí?" Perguntei, já esperando a resposta. "Ele tá sim, mas tá estranho. Desde aquela noite que vocês foram comer pizza no Stanley, ele não fala coisa com coisa. Passa o dia trancado no quarto, não come direito e..." Ela hesitou. "Ele fica falando com o espelho. Aconteceu alguma coisa que eu deva saber, Lincoln?" Aquilo me travou. Um arrepio subiu pela minha espinha como uma gota de água gelada. Não, senhora, nada que eu me recorde." Menti descaradamente. Ela não conseguiria entender. E se eu contasse, provavelmente não acreditaria. A mãe dele me deixou entrar e eu fui direto até a porta do quarto. "Grilo? Sou eu, o Lynch. Tá aí, cara?" Silêncio. Então, um ruído leve, como uma cadeira raspando no chão. Depois passos lentos se aproximando da porta. A maçaneta girou.
Ele estava pálido, mais magro, os olhos inchados, vermelhos, como se tivesse chorado por muitas horas. Mas o pior era o sorriso. Um sorriso mal colocado, forçado, como se alguém tivesse dito: sorria, e ele obedecesse sem entender o porquê. Ela gosta de você também, ele disse, com a voz rouca. Quem, Grilo? A mulher do espelho, a Irene nova, a do vestido branco. Ela me visita toda noite. Eu quis sair dali. Meu corpo inteiro gritava para correr, mas fiquei parado. Grilo, isso tá na tua cabeça. Foi só uma brincadeira idiota. Você tá assustado. Ele riu. Um riso seco, curto. Ela falou que o jogo não acabou, que é a vez dela girar a garrafa agora, e que ela só apenas começou. Olhei ao redor do quarto. O espelho estava virado para a parede, mas ainda assim, a parte superior refletia uma pequena faixa no teto. E eu juro mesmo, por uma fração de segundo eu vi uma mecha de cabelo escuro se mover ali. Eu saí dali com o coração na garganta. Não me despedi da mãe dele. Não olhei para trás. Naquela noite eu recebi uma ligação do número do Grilo. A voz dele estava quase irreconhecível. No fundo, algo murmurava, como se houvesse outra respiração no mesmo ambiente. Ela disse que é minha vez. Ele sussurrou. Mas ela quer você também. A chamada caiu. Fiquei com o telefone na mão por longos minutos, encarando a própria tela como se fosse um espelho. E por um instante, desejei nunca ter começado aquele jogo. Grilo não apareceu no colégio na semana seguinte, nem deu sinal de vida no grupo. A madrugada seguinte foi a pior. Eu não dormi. Fiquei virando de um lado para o outro na cama, escutando o som dos meus próprios pensamentos. Dessa vez o quarto parecia abafado, mesmo com a janela entreaberta. O ar tinha um cheiro estranho, como de pano molhado deixado por dias num canto. Inclusive olhei para o canto do quarto onde o espelho costumava ficar. O havia coberto com lençol grosso desde o dia em que vi aquele reflexo, mas agora parecia que ele respirava por baixo do pano. E às 3h17 recebi uma mensagem de Stanley. Só 3 palavras. Ela tá aqui. Liguei para ele imediatamente. Ele não me atendeu. Chamei de novo. Nada. Troquei de roupa correndo. Peguei a bike e fui até a casa dele. O portão estava destrancado, a luz acesa na sala. Bati na porta, nenhuma resposta. Entrei. Stanley estava sentado no chão da sala, de frente para o espelho encostado na parede. O mesmo onde dias antes ele disse ter visto Irene pela primeira vez. Ele não dizia nada, apenas olhava. Olhava como se esperasse alguma coisa acontecer, ou como se já estivesse vendo o que ninguém mais podia. Stanley. Minha voz saiu no sussurro. Ele não se virou, mas falou. Ela quer terminar o jogo. Que porra é essa, cara? Vamos sair daqui, isso tá te deixando maluco. Ela disse que faltam 2. Disse que você é o próximo. Ele virou os olhos pra mim. Estavam fundos, escuros, como se não dormisse há dias. Vamos pra casa agora, levanta, anda. Ele relutou, mas se pôs de pé. No caminho até a porta, o espelho rangiu. Não caiu, não quebrou, não deslizou. Apenas emitiu um som baixo, de madeira arranhando o vidro. Olhei instintivamente para ele, e lá estava, uma marca, como um dedo manchado de algo vermelho, desenhando um traço do lado de fora. E abaixo da mancha, em letras pequenas e tortas, você. Não fiquei nem um segundo a mais naquela casa. Levei Stanley comigo. Ele dormiu no meu sofá. Acordou gritando 3 vezes durante a noite, sempre com a mesma frase. Não olha pra ela, não olha de volta. Na manhã seguinte, o espelho do banheiro da minha casa estava completamente limpo. E eu nunca deixava ele tão limpo. Manchas de mofo e ferrugem simplesmente desapareceram. Parecia novo. E no centro, com uma nitidez impossível, havia uma impressão digital. A partir daquela manhã, não houve mais dúvidas, eu estava sendo caçado. Como se a brincadeira tivesse virado um jogo de caça às almas, e Irene fosse a anfitriã do inferno. Stanley voltou para casa naquela manhã,
Disse que precisava enfrentar aquilo de frente. Talvez fugir só deixasse ela mais forte. Eu tentei impedir, mas ele não me ouviu. E nunca mais respondeu nenhuma mensagem minha. 2 dias depois, encontrei um envelope debaixo da minha porta. Um envelope simples, pardo, sem remetente. Dentro, apenas uma fotografia. Era um reflexo. No reflexo, eu dormia. Exatamente como costumo deitar. Rosto meio virado, travesseiro amassado. A imagem estava borrada nas bordas, como se tivesse sido tirada de dentro de um espelho. E atrás de mim, no fundo da imagem, a silhueta de uma mulher vestida de branco, cabelos cobrindo seu rosto. Na parte de trás da foto, escrito com a mesma letra torta que vi antes: "Eu avisei." Aquilo me desabou. Eu não comi mais, mal dormia, cada espelho em casa estava coberto com pano, fita ou tinta spray. Mesmo assim, eu ainda sentia aquela presença, o cheiro adocicado, o arrepio na nuca, o leve som de madeira rangendo mesmo em pisos de cimento. Uma noite, o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi tremendo. Do outro lado, só uma respiração e uma voz feminina. "Sua vez." Aquela madrugada, eu ouvi o som da maçaneta da porta da sala girando sozinha, como se algo tentasse entrar devagar. Eu me tranquei no quarto, me escondi no canto, tapando os ouvidos, mas ainda assim, eu ouvi os passos, ouvi a cadeira da cozinha arrastando, ouvi alguém se sentando em frente à porta. Ela estava ali, esperando. E tem sido assim, noite após noite há muito tempo, tenente. Eu juro que é verdade. Sr. Harrison, sua história pode até fazer sentido para o senhor, mas ela ainda não explica como o corpo de 3 dos seus amigos foram parar em 3 covas rasas nos fundos do seu quintal. Eu juro, tenente, foi a Irene, não fui eu juro. E um grande abraço para os nossos apoiadores, Samara Arabi e o Letieri Gal. Obrigadão, gente. Sem vocês, possivelmente a Darkus nem existiria mais. Porque, sendo sincero mesmo, a gente no grupo de apoiadores conversa, debate, vocês me cobram e tá correto mesmo, tá? Então, gente, todo mundo quer se tornar um apoiador. Eu venho falar de coração aberto. Todo mundo que se torna apoiador hoje entra pro grupo e a gente fica conversando. Hoje a gente não tem muitos benefícios, mas com essa nova fase que eu entrei agora, todos os apoiadores que entrarem agora e quem já for apoiador vai receber um desconto no livro, ou vai receber diretamente, dependendo do seu apoio, diretamente o livro no seu e-mail, e vai poder estar aproveitando já também, tá? Além de outros benefícios que logo mais está chegando para quem é apoiador, vulgo episódios ali exclusivos, tá? Então essa era a novidade que eu tenho para os apoiadores também. E é isso, gente. Super agradeço.